Boa noite! Tudo bem? Alguém por aí? Tainara! Boa noite, Tainara. Tudo bem? De onde você é? Tainara, Marina, bem-vindas. Gente, vai ser aqui uma luta hoje. Eu estou sem lente, então vai ser um tal de bota óculos, tira óculos. Não, mas engraçado, eu acho que melhor sem óculos. Turma de São Paulo tá aqui, firme e forte. Tô gostando de ver. Gostando de ver mesmo. Ontem também acho que tiveram umas 3 ou 4 pessoas, pelo menos, de São Paulo, mas fora as que não se identificaram, não disseram de onde são. Gente, eu tava tentando aqui configurar o meu YouTube para poder transmitir também. Não estou conseguindo, não sei o que tá havendo, não sei se é a internet aqui em casa que tá fraca. Ontem as crianças todas estavam dormindo, né? Eu tenho 3 filhos, para quem não tá me acompanhando sempre. E aí ontem a galera tava dormindo, né? Então foi assim, não tinha ninguém nos jogos da vida, não tinha ninguém na internet, a internet foi só minha e tudo transcorreu perfeitamente bem. Boa noite, Amandinha, tudo bem, querida? Hoje tá assim, não tô conseguindo transmitir pelo YouTube, né? E aí eu fico assim com receio dessa transmissão, eu não consegui baixar depois a live no Instagram. E aí, quem não conseguiu assistir na hora, depois não conseguia assistir mais, né? Porque realmente o YouTube acaba dando um backup pra gente, né? E vamos combinar que nem sempre essa questão aqui do Instagram de você fazer aquela live, ela ficar online 24 horas, né? Ficar disponível 24 horas e depois você assistir ou se programar para assistir, às vezes não funciona, né? Então, queria muito poder gravar no YouTube, mas tô vendo que não vai rolar. Mas também tudo bem, né? Vamos rolar. Deixa eu só ver aqui alguns detalhes, né? Vamos esperar aqueles famosos 5 minutinhos pra gente ver se o pessoal entra, né? Pra não perder aqui o conteúdo, pra galera não perder o conteúdo. E eu não ter que repetir, né? Mas é isso aí, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui começar a fazer as introduções. Realmente no YouTube hoje não está rolando. Deixa eu só fazer aqui uma última tentativazinha. E se não rolar, a gente aborta a missão, porque ficar a vida inteira tentando e não conseguir é muito frustrante. Frustrante demais. Meu filho tá aqui tentando também assistir o jogo do Flamengo. Vocês são flamenguistas? Tem algum flamenguista por aí? O Flamengo parece que vai jogar hoje pela Libertadores. E tá aqui Gabriel frenético tentando ver o jogo do Flamengo. Oi, Ellen, seja bem-vinda. Peraí que pintou aqui uma possibilidade de conseguir fazer gol do Flamengo? Ah, meu Deus do céu. Fiz meu filho botar o fone para ouvir o jogo, né? E ele tá pulando que nem a perereca aqui na minha frente. Hoje essa live vai ser divertida, porque realmente tá difícil de focar. Galera, enfim, desistir do YouTube, porque senão a gente não evolui. Tô acenando pra galera que tá entrando. Ana Maria, Kátia Valesca, Marina, Ellen querida, Nayara, Amanda, Henriette. Eu acho que esse tema de hoje é interessantíssimo e
até me lamento não ter tido a ideia de fazer algumas postagens para divulgar antes, né? Como, por exemplo, a enquete que eu lancei ainda há pouco, né? Você acha que o comportamento humano ele é mais influenciado por ações sutis ou por ações evidentes e ostensivas, né? O que vocês acham aí? Vamos começar a live com essa pergunta. O que você acha que influencia mais o comportamento humano? A sutileza ou as evidências, né? Aquelas ações descaradas e ostensivas? Digam-me. Peraí, só um instantinho. Deixa eu ver se eu consigo. Cara, eu ainda não desapeguei aqui da possibilidade de fazer a transmissão no YouTube. Desapega, mulher. Desapega que esse negócio não vai rolar. Enfim, tá? Tô aqui eu olhando pro laptop. Esquece o laptop. Vamos lá. Essa live é a segunda live de uma jornada que eu tô propondo pra gente falar sobre planejamento de carreira, que seriam os primeiros passos para o seu sucesso rumo para o seu sucesso, os primeiros passos rumo ao seu sucesso no secretariado. Que começa pelo plano de carreira, né? Então ontem, né, a gente fez a primeira live e essa primeira live ela falou justamente sobre o quê? Primeiros passos do plano de carreira, né? E aí a gente fazendo aqui uma rápida recapitulação, né? A premissa da nossa live de ontem foi: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Né? E essa imagem, ela traz pra gente, né? Eu pelo menos quando eu penso nessa frase, ela traz pra gente aquela imagem do barco à deriva, né? Quando você tem um barco à deriva, para onde a onda empurra, ele vai, né? Então você imagina um profissional no mercado de trabalho que não tem a menor ideia do que ele quer, né? Esse profissional, ele vai acabar cada hora indo para um lado e não vai conseguir ter um direcionamento, né? Quanto mais claro for o direcionamento de carreira que você tem, que um profissional tem, logo no início, maior serão a concentração dos seus esforços para alcançar os seus objetivos ao longo da sua trajetória. Ou seja, você aumenta potencialmente as suas chances de sucesso, né? E aí na live de ontem a gente falou sobre, né, o ponto de partida, que é você identificar onde você está, né, fazer uma análise das suas forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, né, que é uma análise SWOT proposta até pela Kellen Torres, nas lives que ela fez aí no carnaval, né, dando os devidos créditos aqui a Kellen. E aí, feito isso, você vai estabelecer de fato o que você almeja, né? O que você quer alcançar na sua carreira. Você quer ser secretária de presidência? Você quer ser uma executiva da área administrativa? O que você quer, né? E aí você vai estabelecer metas dentro de prazos, né? Metas a curto, que são 1 ano, médio, que são 5 anos, e longo, que são 10 anos, né? E aí, enfim, discorri sobre esses temas, né? Apresentei para vocês algumas estratégias para identificar se você está feliz, né, com a sua carreira, com o lugar onde você está trabalhando. Enfim, não vou falar aqui a live toda de novo, porque afinal de contas ela foi feita ontem. E para quem não assistiu, ela já deve ter caído aí no Instagram, mas ela está no YouTube, né? O meu YouTube, o meu perfil lá é Rosângela Pontes _CEAP, né? Que é Secretariado de Alta Performance, para quem não está acostumado, está novinho por aqui. Então, essa foi a live de ontem, né? E aí, gente, uma das questões que a gente falou, né, é que é muito importante você assumir a autoria da sua carreira, né? Vem se falado muito em protagonismo de carreira, né? E por acaso, né, eu publiquei, eu hoje achei um artigo falando sobre esse assunto e publiquei aí nos stories. Eu vou publicar os prints desse artigo amanhã na timeline do CEAP.
Mas o que esse artigo fala? Ele fala que o protagonismo está longe de existir. E eu aí propus uma abordagem que é você pensar no seguinte, né? Esse termo protagonismo, ele vem do teatro, das artes cênicas, né? O protagonista é aquele personagem que ele não é o coadjuvante, ou seja, ele não é um personagem secundário, ele é o personagem principal. Quando você fala em protagonismo de carreira, óbvio que você está pensando em você como personagem principal da sua carreira. Mas ainda assim, um personagem principal, ele ainda tem a sua trajetória, o seu destino definido por um autor. Então, por que a gente não elimina essa questão de protagonismo e não passa a adotar a autoria da sua carreira, né? Então, essa foi a proposta que eu fiz no final da live. E a gente vai pegar esse gancho para pensar aqui. Ok, né? Vamos entrar no tema da live de hoje. A live de hoje, ela vai fazer uma análise da teoria das janelas quebradas. Não sei, alguém aqui conhece a teoria da janela? Deixa eu ver o que a Ana Maria falou. Ambas são muito variáveis, o perfil individual de cada um tem peso enorme. Sim, sem dúvida, Ana. Não sei exatamente, você está falando de oportunidades e ameaças, é isso? Enfim, quando você me responder, a gente continua, mas eu quero lançar essa pergunta para vocês aqui, né? Vocês conhecem a teoria das janelas quebradas? Já ouviram falar nela? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Porque tá meio paradão aqui o chat, ninguém fala nada, não entra ninguém, a minha internet tá fraca, então eu fico com receio de que a transmissão não esteja rolando e tô eu aqui falando pelos cotovelos, né? Completamente tagarela. Ah, sim, da minha enquete. Tá, perfeito. Isso eu só vou responder. Só vou responder no final, tá? A minha enquete eu só vou responder no final. O comportamento humano, ele é mais influenciado por ações ostensivas e evidentes ou por ações sutis, né, e suaves? O áudio está bom. Obrigada, Tainara. A pergunta foi feita. Gostaria de ouvir aí de todos, mas só a Ana Maria se pronunciou, não tem problema. Se você quiser participar dessa enquete, eu peço a vocês que estão me assistindo que corram lá depois nos stories e respondam. Antes de começar a live, eu dei uma olhadinha e 87% dos respondentes tinham indicado que ações ostensivas, né, ou seja, ações evidentes, elas têm um poder mais... tem um maior poder de influência sobre o nosso comportamento, né? No final da live eu vou responder para vocês. Eu virei a câmera de novo. Eu sempre faço essa cagada. Ai, desculpa, gente. Vamos lá. Então, vamos falar da teoria das janelas quebradas. Essa teoria, ela começou a partir de estudos feitos por um grupo de psicólogos e criminalistas americanos no final da década de 60, né? Encomendada por um prefeito, do então prefeito de Nova York, né? Eu não tenho o nome dele aqui, mas a gente pode pesquisar depois se vocês quiserem. E eu deixo aí na timeline. E ele queria fazer uma confirmação a respeito de uma teoria prévia que ele já tinha, né? O que eles fizeram? Eles fizeram um experimento para tentar analisar o efeito do comportamento social, o efeito do nível social das pessoas no comportamento que elas tinham, né? Então, eles abandonaram 2 carros idênticos. Porque a internet aqui tá muito ruim, gente. Peço desculpas. Obrigada, Alê, por avisar. A Alessandra Farias tá me dizendo que o áudio tá ruim. É só pra Alessandra que o áudio tá ruim, gente? Me avisem aí, por favor. Enquanto não chega a resposta, eu vou continuando aqui, né? Então, para fazer esse experimento, foram abandonados 2 carros idênticos em 2 lugares distintos da cidade de Nova York. Um deles foi deixado numa zona nobre, né, numa área nobre de pessoas ricas, e o outro idêntico foi deixado na periferia, numa área mais pobre.
Legal, obrigada, Aline. Olha, Alessandra, acredito que seja alguma coisa só da tua área aí, porque o pessoal tá dizendo que o áudio tá legal, né? Qualquer problema, depois você volta para assistir. Mas, por favor, não me deixa, não deixa de assistir, porque tá bem legal essa live. E aí, enfim, deixaram os 2 carros nessas 2 zonas distintas da cidade de Nova York, né? E aí, o que foi comprovado, inclusive, é algo que já se esperava, né? O carro que foi deixado na periferia, na zona pobre, ele foi rapidamente depenado, né? Depredado e depenado, né? Levaram todas as partes possíveis de se tirar do carro. Enquanto que o carro que foi abandonado na zona nobre permaneceu intacto, né? Até então, nenhuma novidade, os executantes dessa pesquisa já tinham essa premissa e achavam que isso realmente aconteceria. Então, eles resolveram acrescentar uma nova componente ao experimento e quebraram as janelas dos 2 carros, né? No momento que eles quebraram as janelas dos 2 carros e deixaram os carros lá abandonados, aconteceu no carro que ficou na zona nobre da cidade a mesma coisa que tinha acontecido no carro que tinha ficado antes na periferia, né? Na área mais humilde, mais pobre, né? Ou seja, rapidamente, o carro que ficou na zona nobre, ele também foi depenado, né? E aí eles usaram essa teoria, né? Essa análise para criar algumas ações de políticas públicas na cidade de Nova York. Essas políticas, elas culminaram naquela lei de tolerância zero, né? Que é a lei que não tolera vandalismo. Qual é a premissa, né? O que se concluiu a partir da teoria das janelas quebradas? Que a desordem gera desordem, né? Ou seja, a partir do momento que você tem uma vidraça quebrada num determinado edifício, se ela não for rapidamente reparada, a tendência é que vândalos continuem depredando aquele edifício até que não sobre nada, né? Enfim, esse experimento realmente confirma, né, essa teoria. E aí, essa questão da lei da tolerância zero foi bastante criticada, porque tinha algumas ações bastante radicais, né, e muito preconceituosas. A gente não vai entrar nesse mérito, ok? A gente aqui vai avaliar apenas essa premissa. Desordem gera desordem. O que isso tem a ver com o plano de carreira do profissional de secretariado e com as nossas ações no nosso dia a dia, né? Vários estudos de psicologia já confirmaram que o ser humano, de maneira geral, tende à autossabotagem, né? E a gente vive isso no nosso dia a dia, né? Quantas vezes você tá ali, né, no exercício das suas funções e aí bate aquela preguiça e aí você deixa de fazer uma determinada tarefa que você poderia cumprir naquele momento e você empurra essa tarefa para o dia seguinte, né? O que isso nos ensina, né? Que com base na teoria das janelas quebradas, a gente tem que aprender a identificar esse tipo de comportamento, esse tipo de sabotador e ter uma ação corretiva imediatamente sobre esse tipo de comportamento para que ele não influencie negativamente nos seus resultados, né? Então vamos pensar aqui, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês que tem muito a ver com o que eu tô falando aqui agora. Aqui em casa, né, tenho 3 filhos adolescentes, né? Mariana, de 16 anos, Rafael e Gabriel, de 13. Toda vez que eu deixo a cozinha impecável, quando eu saio para trabalhar, né? Atualmente, desde final de dezembro, eu tinha uma babá que olhava os meus filhos para eu trabalhar, né? E essa babá, obviamente, os meus 3 filhos sempre estudaram todos no mesmo horário, então ela ficava um período longo do dia sozinha em casa e sem ninguém, né? As crianças iam para a escola e ela ficava aqui em casa sozinha, né? Então ela me dava um apoio, né, nas tarefas de maneira geral dentro de casa, né? Então, além de olhar os meus filhos, ela era uma ajudante para mim, uma empregada doméstica.
Desde que essa menina foi embora, eu tenho tido dificuldades, óbvio, né? Tô ainda ajustando aqui a minha rotina, porque desde que os meus filhos nasceram que eu tenho ajudantes em casa, né? Sejam babás, sejam empregadas, para me ajudar, né? Porque afinal de contas eu sempre trabalhei fora, nunca deixei de trabalhar fora, e são 3 filhos, né? Inclusive 2 são gêmeos, né? Quando os gêmeos nasceram, a minha filha mais velha, que é a Mariana, ela tinha 3 anos, então você imagina, eram três bebês, né? Uma de 3 anos e outros 2 de recém-nascidos. Então, essa galera sempre me ajudou. E agora, em dezembro, pela primeira vez em 13 anos, eu fico sem empregada. A minha rotina em casa, ela está sendo ajustada a essa nova realidade. Mas volta e meia, acontece que eu não consigo, por exemplo, deixar a louça impecável, né? Volta e meia fica uma louça na pia. O que eu observo? Nos dias que eu consigo deixar a louça completamente limpa, a pia completamente limpa, existe uma probabilidade muito maior de eu encontrar a pia limpa quando eu volto do trabalho, né? Eu saio para trabalhar geralmente 9 e pouca, eu entro 10 horas no trabalho. E aí, quando eu chego em casa 8, 9 horas da noite, a pia tá limpa. No entanto, nos dias que eu relaxo e deixo ali um prato ou um copo sujo, a probabilidade é que quando eu volte do trabalho, a pia esteja um caos total. E isso confirma, não sei se vocês vivem isso na realidade de vocês aí no dia a dia, mas isso confirma que de fato, né, vários experimentos foram feitos para se chegar à teoria das janelas quebradas. Mas eu confirmo isso aqui no meu dia a dia com frequência, né? E a gente, dentro do secretariado, né, no exercício do secretariado, precisa ter muito cuidado, né, com essas pequenas negligências, porque o comportamento humano, ele tende a autossabotagem, como eu falei para vocês, né, e a gente precisa começar a criar um alerta, né, porque como eu falei ontem para vocês, todo o processo de fazer um planejamento, de identificar lacunas, né, pontos que precisam de melhoria, traçar um plano para recuperar, né, para resolver esses pontos fracos, conseguir cumprir esse plano, isso tudo é um processo muito longo, né? E nesse processo muito longo, as tentações, né, as sabotagens, os dispersores de energia vão ser inúmeros, né? Eu conto numa palestra que eu fiz lá, contei, né, numa palestra que eu fiz na Estácio, e eu tenho até um vídeo gravado falando sobre isso, né? A metáfora da caixa d'água, né, e do cano furado. O que essa metáfora ensina pra gente? Toda vez que a gente começa uma determinada atividade, a gente tende a começar essa atividade cheio de energia, né? Cheio de motivação. Esse foi outro recado que eu deixei ontem na live para vocês, né? Então você começa aquele projeto ali cheio de energia, cheio de motivação, e aí, como é um processo demorado, né? Ele não se resolve do dia para a noite. Você sentou ali, estabeleceu seu plano de trabalho. Oi, Thaís, sua linda, tudo bem? Live também entrou. Iraces, Vanessa Bessa, Camila Alvarenga, enfim, galera que entrou aí depois, sejam todos muito bem-vindos, né? Voltando aqui pro tópico. Então você sentou, fez o teu plano de carreira e começou a agir de maneira a adquirir aquela capacitação necessária para corrigir um gap, né? Para corrigir um ponto fraco. Mas aí ao longo do caminho aconteceram algumas questões, né? Vamos aqui pensar. Você fez um plano e de repente houve, como a gente previu ontem, né, uma determinada mudança no cenário, né? Essa mudança de cenário, ela vai ser um dispersor de energia. Ela vai fazer com que você comece a pensar, bem, se hoje as condições não são iguais às que existiam quando eu comecei o plano, eu também posso flexibilizar na implementação, né, na prática desse plano. E aí, qual é a tua tendência? Né? Começar a esmorecer, né? Perder o foco daquilo que você estava fazendo, né? Outro exemplo, né? Vamos aqui pensar. Você se planejou no início do seu dia para fazer uma lista de tarefas.
E aí você concentrou toda a sua energia naquela lista de tarefas, né? Então a sua energia, ela funciona para você como um combustível que... Deus, tomara que não caia novamente. Alô? Oi? Alguém ainda me assistindo aí? Entrou uma ligação aqui e aí, infelizmente, eu espero que não tenha interrompido. Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Ah, vai começar tudo de novo. Ah, eu já até sei o que é. É uma ligação de trabalho. Ui. Enfim, continuemos. De novo, gente, essa pessoa vai ficar me insistindo até... Espero que não... Eu vou recusar. Todas as vezes que ligar, eu vou recusar, né? Estamos aqui, Thaís, Renata, minha irmã... Jaque Rosa, Ana Maria. Gente, perdão. É possível que essa pessoa tente me ligar novamente. Mas se cair, não saiam, porque eu vou voltar, ok? Então vamos voltar aqui pro meu exemplo, né? Você sentou ali e planejou o seu dia cheio de energia. A sua energia é como se fosse um combustível. Vamos pensar aqui na metáfora da caixa d'água, né? Vamos pensar que você, né, é o recipiente dessa energia, né? Uma caixa d'água. E a água, né, a sua energia é o combustível. Se você vai encontrando vários dispersores ao longo do caminho, essa caixa d'água ela precisa abastecer condomínios, né? E esses condomínios são, metaforicamente, uma representação dessas tarefas que você precisa entregar. Se você começou o seu dia cheio de energia, mas ao longo do caminho, né? Ou seja, ali, a energia é a caixa d'água, a energia é a água e a caixa d'água é o reservatório. E esse reservatório tem um encanamento que leva ali a energia para as tarefas que você precisa executar. Se você ao longo do dia para ficar olhando a internet toda hora, para atender ligação de coleguinha, para fazer fofoca no café, enfim, para ler bobagem, né? Como foi o BBB na internet. E você não põe foco na tarefa que você tem que fazer, esses dispersores, né? Essas atividades, fofoca, BBB, WhatsApp, internet, elas funcionam como furos no seu encanamento, né? Então, eles vão drenando a sua energia até que quando chega lá no final do dia, né? Na nossa metáfora aqui, lá no condomínio... Ainda todo mundo por aí? Terceira ligação, gente, perdão. Beli, bem-vinda. Então, a água não vai chegar no final, né, do encanamento, né, ou seja, no condomínio com a mesma energia, nem a sua, não, com a mesma força, com a mesma força, melhor dizendo. Da mesma maneira é a sua energia. Se você ficar gastando energia com fofoca, com WhatsApp, com leitura de artigos sobre os mais variados temas que não tem nada a ver com o seu trabalho, é óbvio que no final do dia a sua energia vai ter sido dispersa com coisas que não tem nada a ver com o teu planejamento e o teu planejamento vai ficar como, em segundo plano, né? Então é muito importante a gente identificar esses sabotadores, né? No secretariado existe um sabotador muito forte, né? Que tem que despertar na gente um monitoramento, né? Exige que a gente monitore e ligue os sinais de alerta, que é o famoso já que, né? O já que é a janela quebrada do secretariado, vamos dizer assim, né? Já que eu não fiz isso hoje, eu também não vou fazer aquilo. Já que eu não, sei lá, apresentei a proposta que estava planejada para hoje, eu também não vou concluir a proposta, porque aí eu ganho prazo para fazer amanhã. Então a gente, quando percebe, né, que tem um planejamento que a gente efetuou, que não está sendo cumprido num prazo determinado, a gente tem que começar a ligar esses alertas e fazer uma avaliação minuciosa para tentar identificar quais são os dispersores de energia ou os sabotadores que estão agindo ali e impedindo que você alcance o seu planejamento, execute o seu plano e coloque ele em prática para alcançar o resultado que você tanto almeja, né? Então aqui, como eu falei, esse já que é uma possibilidade. É um indício de que tem alguma coisa errada no seu plano, né? Então, a minha proposta é que vocês criem mecanismos, né, de monitoramento
Que mecanismos são esses? Toda vez que você criar um plano de ação, seja uma lista de tarefas que você tem que executar num dia, seja um plano de ação para desenvolver uma determinada aptidão profissional, uma capacitação profissional. O que quer que seja, né? Vamos botar exemplos práticos, né? Preciso estudar inglês, isso leva 3 anos. Sei lá quanto tempo está se estudando inglês hoje em dia, né? Na minha época, o prazo mínimo era 3 anos. Ou, vamos lá, preciso fazer um curso de, sei lá, gestão da informação. Qualquer capacitação que seja, que leva um determinado tempo, você precisa, antes de implementar, né, antes de começar, antes de se matricular no curso, antes de procurar a instituição que vai oferecer esse curso, você tem que fazer aquele estudo da viabilidade financeira que eu falei ontem, mas também tem que definir um prazo. E passado esse prazo, você vai ter que fazer sempre conferências periódicas para ver se aquele planejamento está sendo cumprido. No momento que você viu que chegou o prazo e o planejamento não foi cumprido, você vai parar e vai fazer uma análise de quais são os sabotadores que estão agindo ali para impedir que você alcance o seu plano, ok? E como eu falei para vocês, a gente tem que ter cuidado, né, com essas pequenas negligências, porque elas acabam tendo um dano muito grande, né? Como na teoria das janelas quebradas, né? O fato de você ter uma janela quebrada que não foi reparada rapidamente pode levar a danos muito maiores. A mesma coisa acontece na sua mesa de trabalho, né? Se um dia você deixa uma caneta fora do lugar, a tua tendência a deixar 2 ou 3 canetas fora do lugar no dia seguinte é muito maior. Então vamos ali começar a valorizar essas pequenas negligências, porque são delas que surgem os grandes danos, né? Esse exemplo aqui talvez não tenha sido muito feliz, você vai pensar assim, poxa, Rosângela, que dano pode incorrer deixar uma caneta fora do lugar? O dano do efeito manada, o dano do efeito cascata, né? Hoje uma caneta, amanhã 2, depois a caneta e o grampeador, daqui a pouco a sua mesa virou um campo de guerra, né? E a gente tende a minimizar essas pequenas negligências achando que elas não têm tanta importância assim, né? Mas na verdade elas têm sim, né? E a teoria das janelas quebradas, ela prova isso. Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha cola. Então a gente precisa não minimizar as pequenas negligências, né? Monitorar as nossas ações e os nossos pensamentos, e toda vez que você se pegar pensando, já que eu não fiz isso, não vou fazer aquilo, volta atrás e corrige esse comportamento, porque é ele que vai levar à sabotagem do seu plano de carreira, né? Outra questão que acontece muito com a gente é a terceirização da culpa, né? Além de se sabotar, a terceirização da culpa, na verdade, também é um sabotador, né? A gente vai falar de sabotadores já já. Toda vez que você olha para a tua situação, a situação não está agradável e você tenta encontrar em algum fator exógeno, ou seja, algum fator externo, a responsabilidade por aquele seu estado, o que você está fazendo é terceirizar uma culpa que é exclusivamente sua. Nós sempre somos responsáveis por aquilo que nos acontece, seja por ação ou por falta de ação, né? Ou por consentimento, vamos dizer assim, que é uma falta de ação. Então, se você não procurou um curso, se você deixou o tempo passar, se você ficou com medo de, sei lá, começar a botar em prática aquilo que você acredita que vai surtir o resultado que você espera, esse adiamento não é culpa das circunstâncias, é culpa sua. Percebem? Então a gente tem que sempre que perceber pequenos comportamentos que são danosos, a gente tem que ter uma ação corretiva imediata, assim como lá a famigerada e maldita lei de tolerância zero, né? Todo vandalismo será reprimido para que não contamine as outras pessoas. A mesma coisa a gente precisa
trazer para a nossa realidade na implementação do nosso plano de carreira, né, nas ações necessárias para tanto atingir a capacitação que a gente deseja, como evoluir na direção que a gente quer, né? Como falei, a gente tende a terceirizar a culpa e a gente ignora o poder nefasto desses pequenos atos, né? E aí a gente acaba não percebendo que a gente se auto-sabota o tempo inteiro. E essa autossabotagem, ela foi estudada por um psicólogo americano. Eu não sei se eu vou pronunciar o nome desse cara direito, mas é Shirzad Chamine, né? Ele é psicólogo e tem doutorado em neurociência. Ele escreveu um livro chamado Inteligência Positiva, e nesse livro o Dr. Chamine, ele elenca 10 sabotadores que são muito comuns no comportamento humano. E que sabotadores são esses, né? Eu vou falar aqui os 10 para vocês e vou falar mais detidamente sobre os principais dele. O primeiro dele é o sabotador crítico, depois o sabotador perfeccionista, o sabotador... Ninguém imagina, né, que ser prestativo é um tipo de sabotador. Mas sim, ser prestativo demais é um tipo de sabotador. O hiperrealizador é um tipo de sabotador. A vítima também é um tipo de comportamento autossabotador. O hiperracional, que é o frio, o hipervigilante, o inquieto, o controlador e o esquivo, né? Como que esses sabotadores agem? Vou aqui... O sabotador crítico, né? Quando você mesmo, né? Quando você age dessa forma consigo mesmo, ou quando você permite que outro haja dessa forma consigo mesmo, né? Aquela pessoa que não realizou nada na vida, né? Que não tem nenhum parâmetro, nenhuma métrica para estar avaliando o teu projeto, por exemplo, né? Porque a gente sempre tem que pensar em exemplos, né? Então vamos aqui imaginar uma situação hipotética. Você quer empreender no secretariado e quer lançar um perfil para começar a produzir conteúdo, né? E aí você precisa começar a fazer vídeos. Mas aí vem aquele amiguinho que nunca fez isso na vida, né? Que nunca empreendeu, que nunca estudou marketing digital. Já vou repetir, Ana Maria. Então você vem aquele amiguinho seu, inútil, que nunca fez nada na vida. Inútil é forte, mas enfim. E aí começa a dizer, nossa, mas esse teu vídeo tá muito ruim. Nossa, você precisa melhorar. E aí essa pessoa, ela em vez de valorizar aquilo que você fez de positivo, ela começa a meter o pau naquelas coisas que, é óbvio, precisam de melhoria, mas que elas nesse momento inicial, elas são secundárias. Então esse é o crítico. E muitas vezes nós agimos dessa forma conosco mesmos, né? Vou repetir o nome, Ana Maria. É o Shirzad Chamine. O nome dele se pronuncia assim: S de Serra, H de Hotel, I de Índia, R de Romeu, Z de Zebra, A de Alfa, D de Delta. Esse é o nome e o sobrenome. C de Charlie, H de Hotel, A de Alfa, M de Mike, I de Índia, N de November e E de Eco. Pegou aí? Depois eu escrevo, tá? Depois eu escrevo nos comentários. Aliás, vamos combinar assim. Amanhã eu faço um post, porque eu vou indicar... Eu tenho aqui uma vasta bibliografia para indicar para vocês, né? Sobre esse tema. E eu vou botar todos esses livros, os nomes dos livros e os autores aí no final para vocês, tá? Vou fazer uma publicação... deixando, né, um resumão, né, uma ideia geral do que essa live disse e com a bibliografia recomendada, ok? Então, esse é o crítico, né, o sabotador crítico. Outro sabotador é o sabotador perfeccionista, né? Eu, assim, acho que a gente faz isso, eu não sei
quanto a vocês, mas eu faço isso todo dia, né, na execução das minhas tarefas, né? Você fica assim, isso aqui ainda não tá bom, isso aqui ainda não tá bom, isso aqui ainda não tá bom. E aí você acaba não fazendo nada. E isso te atrapalha, né? Vamos colocar aqui um exemplo relacionado a todo aquele plano de carreira que a gente falou ontem, né? Vamos supor que você precise fazer um curso de idiomas, né? E aí tem um cursinho de idiomas lá perto da tua casa, mas aí você fica dizendo pra você, mas esse curso não é bom o suficiente, esse curso não tem relevância, ou esse curso é fraco. O que você tá fazendo é sabotando, né, aquela ação sua de evoluir, né, de buscar treinamento para desenvolver uma nova aptidão, que é falar um segundo ou terceiro idioma, aí, dependendo da tua situação, né? Eu, por exemplo, né, eu produzo conteúdo para vocês aí na página do SEAP. Quando eu produzo conteúdo, muitas vezes, né, eu planejo fazer uma postagem, sei lá, 7 horas da manhã, que eu acredito que é um horário que a galera tá olhando aí as redes sociais, porque tá saindo pro trabalho e tudo mais. Mas muitas vezes eu empaco em coisas insignificantes, né? Tipo, eu já fiz a arte, mas eu quero achar uma foto melhor, né? Hoje eu tava reparando isso, né? Recentemente eu vi o lançamento de alguns cursos, né? De alguns treinamentos, e as pessoas não usaram arte nenhuma. E eu fiquei procurando aquela arte perfeita para comunicar a ideia do que eu queria propor com esse conjunto de lives aqui, né? E a imagem... Opa, virei a câmera de novo, gente. Então vocês aí olhando pro meu espelho, peraí. Perdoa. Eu volta e meia faço esse tipo de cagada. Só faço vergonha. É aquela pessoa que não pode uma vergonha que já quer passar. Enfim, voltando aqui pro exemplo da arte, né? Quando eu criei a arte para fazer, para comunicar, né, essa jornada de primeiros passos rumo ao plano de carreira que vai te levar ao sucesso no secretariado, né? Então eu me vi ali como uma pessoa que tá ajudando você a subir para os níveis mais altos, né? Aí zero modéstia, bota a pessoa no lugar dela, vai. Enfim, naquele momento eu me imaginei alguém que já tinha alcançado uma determinada posição, né? Com 30 anos de secretariado, puxando vocês pra cima. E aí eu fiquei, gente, eu já tinha feito texto, já tinha estabelecido as datas, já tinha estabelecido o horário, e fiquei ali perdendo um tempo gigante, procurando a foto perfeita para colocar no fundo do post, né? E acabei chegando, né? Até acho que cheguei. Eu não queria, né? A foto que eu achei, só para vocês entenderem, né, esse mecanismo. É um mecanismo de autossabotagem do perfeccionismo, né? Eu queria achar uma foto de uma pessoa vestida com trajes executivos, né, num lugar alto, puxando outra pessoa também vestida de executivo junto dela. Eu não achei, eu achei ali, se você olhar a imagem, é um menininho, né? É um menino que tá puxando o outro pra cima. Mas enfim, isso aí é uma ótima ilustração de como age esse mecanismo de autossabotagem do perfeccionismo, né? Outro mecanismo de autossabotagem aí que impede a gente de alcançar os nossos resultados, e a gente nem tem ideia, é o sabotador prestativo. Esse prestativo existe, né? Um dia, se alguém tiver interesse, né? Eu tenho um texto muito bom que eu produzi transcrevendo uma live do meu mentor de vida, que é o Dr. Fabiano Góes, né? Há muito tempo atrás, há uns 2, 3 anos atrás, o Dr. Fabiano, ele fez uma live explicando o que é CARD, que é um fenômeno chamado ciclo de aceitação, reconhecimento e dependência. Esse sabotador prestativo, ele tem tudo a ver com o CARD. O que significa isso? As pessoas que são muito inseguras, né, elas tendem a querer a aprovação do outro o tempo inteiro, né? Todo mundo precisa da aprovação dos seus pares, né, sociais, né, daquelas pessoas que estão no mesmo nível que você para se sentir aceito. Isso é normal até um determinado nível, né, na vida, né? Mas quando esse desejo de aceitação ele é exacerbado, ele acaba atrapalhando a nossa evolução. Então, toda vez que você inicia um ciclo de aceitação
a ponto de ser prestativo o tempo inteiro para querer conquistar a afeição dos outros, isso nada mais é do que um sabotador, né? Então aquela pessoa que vive fazendo favores, sendo carinhoso, querendo oferecer ajuda a todo mundo, inclusive quando não é solicitado, inclusive quando não lhe cabe, essa pessoa nada mais está fazendo do que tentando desesperadamente conseguir ganhar a aprovação do outro através dos seus préstimos, né? Esse sabotador, ele também tem tudo a ver com o hiperrealizador. O hiperrealizador é aquela pessoa que nunca está satisfeita, né, com as suas realizações. Isso também tem a ver com o perfeccionismo, né, gente? Ela está sempre procurando novos desafios para provar para ela mesma que ela é capaz. No fundo, o que essa pessoa tem também é uma grande insegurança, né? Ela quer provar para ela mesma que ela pode. E aí, para provar que ela pode, ela começa a assumir mais e mais compromissos, mais e mais responsabilidades. E aí ela acaba incorrendo numa sabotagem dos seus projetos, né? Porque ninguém consegue avançar se nunca está satisfeito, se nunca é o suficiente, se nunca está preparado, né, para começar uma determinada atividade, né? E aí você tem outros sabotadores. Tem o sabotador vítima, que eu já falei aqui para vocês, né? Como eu disse para vocês no livro, o Dr. Chamini, ele elenca 10 sabotadores. Eu vou falar aqui dos principais, né? O hiperracional, tem o hipervigilante. O hipervigilante, por exemplo, né? Falando de hipervigilância, eu vou trazer aqui para vocês no final dessa live a indicação deste livrinho aqui, que é o Jogo Interior de Tênis. Aí você fala assim, Rosângela, jogo interior de tênis, o que isso tem a ver com comportamento humano, com autossabotagem, com monitoramento das suas tarefas, com correção de maus hábitos e desenvolvimento de bons hábitos, né? Nesse livro, o autor diz que todos nós temos 2 selfies, né? Que bem resumidamente, né? É um selfie realizador e um selfie julgador. O selfie realizador, ele performa muito bem quando você está muito à vontade com aquilo que você faz, né? Mas toda vez que você começa uma atividade nova, o selfie... Como é que eu chamei ele? Agora eu não me lembro mais. É aquele selfie avaliador. Ele fica monitorando você, te dizendo que você não está bom o suficiente, né? O que esse selfie ele tá fazendo? Ele tá fazendo uma hipervigilância. Você não relaxa, você não performa de maneira tranquila, né? Raquel, meu amor, seja muito bem-vinda. Raquel, minha melhor amiga, gente. Olha quem entrou aqui, que alegria. Shirlene também entrou. Shirlene, ela é afiliada do Comitê de Secretariado do Rio de Janeiro. A Rocaia Dutra entrou aqui também. A Taguedes, será Taguedes a Tatá, que trabalhava comigo lá na GNA? Simone Câmara. Esse pessoal que entrou aí agora, seja muito bem-vindo. Então, gente, como eu disse, o livro do Dr. Chamini aponta 10 sabotadores. O hipervigilante tem a ver com essa questão de você ficar se monitorando o tempo inteiro e não conseguir entrar no modo realizador, né? Você fica ali travado no modo de monitoramento e não performa, né? E tem o sabotador inquieto, é aquela pessoa que não consegue parar para fazer as coisas. Tem o sabotador controlador, que fica o tempo inteiro procurando controlar tudo que está acontecendo em volta e nada mais está fazendo do que buscando desculpa para não realizar aquilo que precisa. E por fim tem o sabotador esquivo, né? Que se concentra no positivo e no prazeroso de forma extrema para evitar as tarefas difíceis, né? A gente não faz isso, né? Quando você faz uma lista de pendências, a nossa tendência natural é ser esquivo. O que você vai fazer? Você vai colocar aquilo que você faz com facilidade, né, lá no início, né, da lista de tarefas, e vai colocar aquilo que você tem dificuldade lá no final. O que você está fazendo? Está se esquivando das suas obrigações. Gente, faltam 10 minutos para nossa live acabar. Eu falo pelos cotovelos, né? Então vamos aqui só fazer uma recapitulação para a gente fechar.
com chave de ouro. Enfim, a gente sabe que o comportamento humano tende à autossabotagem, né? E a teoria das janelas quebradas, ela mostrou pra gente que toda vez que você tem um comportamento negligente, se você não age de maneira corretiva, a tendência é que esse comportamento ele se repita com frequência até que ele perpetue e atrapalhe. Perpetuar é forte, né? Mas ele tome uma frequência exacerbada e atrapalhe a execução das suas tarefas e o seu plano de carreira. Como que você age para corrigir esses problemas, né? Esses comportamentos, né? Primeiro lugar, você tem que fazer aquilo que eu falei, né, num determinado momento. Na verdade, eu acabei antecipando, né, o desfecho da live, né? Você tem que monitorar as suas tarefas, né? Tem uma relação de tarefas que eu tenho que cumprir, estabeleço um prazo, chegou nesse prazo, se eu não alcancei, eu tenho que voltar. Gente, se a live cair, eu vou voltar, tá? Só para concluir, falta pouquinho. Então, se eu não concluir aquela tarefa, aquele plano, dentro do prazo estipulado, eu tenho que voltar a olhar o meu planejamento, ver quais são os sabotadores que estão agindo ali e agir de maneira corretiva para que eles não me atrapalhem, né? Outra coisa que a gente precisa fazer é cultivar bons hábitos, né? Aí a gente vai falar de outro livrinho aqui, né? Como eu falei, o jogo interior de tênis, ele ajuda a entender esses mecanismos de monitoramento, de hipervigilância. Jéssica, não acredito que você entrou! Seja muito bem-vinda, meu amor! Já estamos nos minutos finais. Mas foi muito bom ver você por aqui, né? Então, para você corrigir esses sabotadores, a gente tem que começar a adquirir bons hábitos, né? E para falar de bons hábitos, a gente tem aqui, olha, o livro do Charles Duhigg, não sei pronunciar esse nome não, gente. O Poder do Hábito é outra obra maravilhosa. Nesse livro, ele diz que você é capaz de sedimentar, né, um novo hábito em 21 dias, né? Então, existem alguns exercícios, né, que vai ser pouco tempo aqui para falar desses exercícios, gente, eu devia ter explorado mais isso, foi algo que me ocorreu só agora, né? Alguns exercícios que fazem você começar a instituir novos hábitos. Por exemplo, você sempre leva a sua bolsa do lado direito, passa a levar a bolsa do lado esquerdo e faça isso por 30 dias no mínimo. Você sempre escova os seus dentes com a mão direita. Passa a escovar os seus dentes com a mão esquerda. Ah, Rosângela, que bobeira. Qual é o efeito que isso vai ter na minha vida? O efeito que esse exercício vai ter na sua vida é que sempre que você começa a instituir um hábito novo, você tem um efeito colateral para o seu cérebro que diz que você é capaz de ter novos hábitos, né? Então, e fazer checklists o tempo inteiro e monitorar todo esse comportamento de autossabotagem que a gente tem, que atrapalha na execução das nossas tarefas, né, na entrega dos nossos resultados e no alcance dos nossos planos, né, que a gente falou ontem, né? E outra questão também, gente, que ajuda a corrigir esse tipo de comportamento é você eleger um profissional para te ajudar nisso, né? E aí é onde entra a mentoria de carreira, né? Se você é uma pessoa que está tentando traçar um planejamento de carreira, mas não está tendo êxito, já tentou fazer isso, ou você pensa em fazer isso e acredita que essa tarefa é muito difícil, procure alguém que ofereça mentoria de carreira, procure um mentor. Esse profissional é alguém que já passou pelo que você pretende passar, né? O que você estipulou no seu plano de carreira. É alguém que pode te ajudar a executar o seu plano de carreira com êxito e encurtar, né, essa distância entre o local onde você está hoje e o local em que você quer chegar. Então, assim, eu tô falando da mentoria porque realmente ela é uma ferramenta sem igual para corrigir essa questão e te ajudar a alcançar mais rápido e assim, com menos erro, né, com menos desperdício de dinheiro, com menos desperdício de energia, de investimento, aquilo que você quer alcançar, né? E assim, eu faço mentoria de carreira. A Jéssica Nascimento, que entrou aqui agora, é minha mentorada na minha turma que vai começar na terça-feira que vem, mas ela também é mentora para o secretariado remoto e para tarefas de planejamento e para também conciliar mentoria, né? Mentoria não.
o secretariado remoto com o secretariado convencional, né? E assim, tem várias mentoras. Marcela Brito, sensacional, com muito tempo de carreira, já fez várias turmas de mentoria. Tem a Amanda Filgueiras, que estava aqui no início, né? Que também está mentorando na área de tecnologia do secretariado. Tem a Vanessa Araújo, que também é especialista em secretariado remoto. Então, gente, mentores não faltam. Para você precisar eleger um mentor, você precisa ter uma série de critérios que eu vou fazer uma postagem para falar sobre como eleger um mentor para te ajudar aí a executar esse teu plano de carreira, ok? E aí, gente, vamos lá. De tudo que eu falei aqui, né? Vamos responder aquela pergunta. O que você acha que influencia mais o comportamento humano? As ações sutis ou as ações... como é que foi a palavra que eu usei? Né? As ações, assim, ostensivas, né? Aquelas ações indisfarçáveis. Por mais que a gente ache, né? Antes de começar a live, eu olhei lá o resultado da enquete e 87% dos respondentes tinham falado que as ações ostensivas, elas surtem mais influência no comportamento humano. Gente, isto é um engano. Por que é um engano? Porque quando algo é muito ostensivo, isso levanta as suas defesas e chama a sua atenção, né? E aí você age de maneira defensiva, você se protege daquela ação, ao passo que o que é sutil, o que é suave, vai chegando ali devagarzinho e causando um dano enorme e você sequer se percebe, né, do poder danoso que isso tem. E quando eu falo de poder danoso de coisas sutis, eu tô falando daquela caneta que você deixa fora do lugar, né, daquele documento que você tinha que arquivar hoje, mas deixa para amanhã, daquele curso de inglês que você tem que procurar. Ah, mas eu não vou fazer isso hoje, não estudei inglês até hoje, vou estudar amanhã. Então percebam que são pequenas negligências sutis, mas que num cenário macro tem um poder danoso gigante, porque ela não levanta as nossas defesas. Você, quando deixa para botar a caneta no lugar amanhã, você não tá entendendo que aquilo ali pode, no final das contas, te levar a fazer uma grande bagunça na tua mesa. Você acha que beleza, não guardei hoje, guardo amanhã. Então, gente, não minimizem, né, o poder das pequenas ações, das pequenas negligências, porque elas têm sim um poder danoso incrível, né? Essa mensagem final que eu quero deixar para vocês. Amanhã a gente tem a nossa última live da jornada, né? E essa live vai falar sobre mentoria de carreira. Perdão. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação para fazer? Como eu tinha dito para vocês, aqui tem uma bibliografia, né, dessa live toda. Um deles que eu não mencionei aqui é um livro que está super batido, que é o Mindset, né, da Carol Dweck. Vou finalizar essa live falando sobre os 3 livros, né, o Mindset da Carol Dweck, o Poder do Hábito e o Jogo Interior de Tênis, né? E mais o livro do Cesar Chamini, que foi algo que eu procurei. Eu não tenho o livro, né? Foi uma pesquisa que eu fiz para encontrar a lista de sabotadores e eu achei essa obra, que é a Inteligência Positiva, gente. Então, 4 livrinhos aí que eu indiquei para vocês nessa live. Espero que vocês tenham curtido. Não minimizem o poder das ações negativas, ok? Mesmo as pequenas ações têm um poder danoso gigantesco. Ajam corretivamente para que elas não peguem você. Gente, muito obrigada, beijo e até amanhã às 21h, 21h30, ok? Temos aqui 1 minuto e 40 segundos restantes, né? Façam um print dessa live, compartilhem para que a gente tenha uma adesão forte amanhã. Tá sendo um prazer enorme compartilhar esses conhecimentos com vocês, gente. Beijo, muito obrigada. Obrigada pelo carinho. Beli, vai ficar aí, tá? 24 horas eu sempre deixo e eu vou tentar baixar. Eu, infelizmente, não consegui transmitir pelo YouTube, mas eu vou tentar baixar essa live aqui num aplicativo que eu uso, que é o WinGrabber, e postar no YouTube para quem não teve a oportunidade de assistir, possa assistir depois, né? Eu sempre gosto de trabalhar dessa forma, porque eu acho realmente lamentável quando você sabe que tem um conteúdo bacana e você não conseguiu pegar. Obrigada, meus amores. Boa noite. Tchau.
Até amanhã.